Fala galera, sou o professor Daniel Macedo, estou aqui para mais uma aula do canal Física Descrita. Hoje nós vamos falar sobre a eletrodinâmica. A eletrodinâmica ela é a continuação da eletrostática. Na eletrostática a gente aprende sobre a força elétrica, sobre o campo elétrico e sobre o potencial elétrico. E aí a gente aprende que esse potencial elétrico ele pode gerar uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial pode movimentar a carga elétrica. Ao movimentar a carga elétrica, a gente tem a corrente elétrica. Nada mais é a corrente elétrica do que o movimento ordenado de cargas elétricas. Então, como que eu posso gerar um movimento ordenado de cargas elétricas? Eu vou ter um material, um fio condutor, beleza? Pego lá um fio condutor. Esse fio vai ter, por ser um fio condutor, um fio metálico, ele vai ter elétrons livres. Lembrando que são os elétrons que se movimentam, né? Não os prótons. E aí esses elétrons livres vão ser submetidos a uma diferença de potencial. Isso vai fazer com que todos os elétrons se movam numa mesma direção. Vamos lembrar que a carga negativa ela busca o polo de maior potencial, beleza? Então, com isso você tem um movimento ordenado, ou seja, todas as cargas se movem em ordem, beleza? Bom, é possível mensurar a intensidade dessa corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica é uma grandeza muito utilizada na parte de cálculos, né? Porque ela vai fazer parte da primeira lei de Ohm e da equação de potência, que a gente vai usar bastante nos exercícios. Então, o que acontece? Representada pela letra I, ela é a razão entre a carga, quantidade de carga que está passando no fio em um intervalo de tempo. Então, quanto mais carga passa no mesmo intervalo de tempo, né, maior vai ser a intensidade da corrente elétrica. E aí, a gente vai medir no SI essa corrente elétrica em amperes. O ampere é a unidade de corrente elétrica, beleza? Lembrando que a gente viu em eletrostática, quem está acompanhando aí o canal, que a quantidade de carga ela é dada pelo número de cargas em excesso vezes a constante de carga elementar. Então a gente pode aqui calcular a intensidade da corrente elétrica como o número de elétrons que está passando ali no fio vezes a carga de um elétron dividido pelo tempo. Beleza? Então essa aqui é uma das formas que a gente tem, né, de calcular a intensidade da corrente elétrica. Mas a aplicação maior de intensidade a primeiro instante é o gráfico IT, corrente versus tempo. Nesse gráfico, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui corrente, tempo e uma determinada área aqui. Essa área gerada, ela é numericamente igual à carga que está passando ali no fio, né, que o exercício vai estar narrando. Então, essa área gerada aqui é numericamente igual à quantidade de carga que está passando no fio. Tá? Essa informação é importante, ela aparece bastante nos vestibulares e aí vai depender da área, né? Você pode ter um triângulo, um trapézio, um retângulo, uma área combinada e por aí vai. Bom, a partir daí, o que acontece? A gente vai para a fórmula de potência elétrica, que é a nossa primeira fórmula. Eu vou dividir essa aula em vários recortes, né? Hoje a gente vai ver a primeira parte, que é a parte de corrente elétrica e potência elétrica. Depois a gente vai voltar de novo, né, em potência elétrica. E a segunda parte vai ser a parte de circuitos elétricos, primeira e segunda lei de Ohm. E a terceira parte é a parte final, onde a gente vai falar sobre associação de circuitos, né? E aí, associação de circuitos, vou colocar até uma outra parte onde a gente vai falar também sobre aparelhos de medida e curto-circuito. Então, a gente tem a potência elétrica. O que acontece? Potência é uma unidade muito utilizada na física. A potência elétrica, ela vai medir a energia elétrica no tempo. Bom, então potência é igual a energia no tempo. Só que da aula de eletrostática, a gente viu que essa energia ela pode ser calculada como carga vezes DDP. Daí o que acontece?
essa potência ela pode ser, então, escrita como carga vezes ddp no tempo. Então, se a gente pega a carga dividida pelo tempo e lembra que a gente acabou de ver que carga no tempo é corrente, a gente vai encontrar uma das equações fundamentais da eletrodinâmica. Potência é corrente vezes ddp. E essa equação é muito utilizada porque, geralmente, né, você tem, por exemplo, chuveiros. Você tem lá a especificação do chuveiro, uma potência, uma ddp, que tem que ser a ddp onde o chuveiro vai estar conectado, e você consegue saber qual é a corrente que está atravessando esse chuveiro naquele determinado momento, né? Unidade de medida da potência. No SI, a potência ela é medida em watt, a corrente em ampere e a ddp em volt. E é importante a gente lembrar o seguinte: as contas de luz, as contas de energia elétrica, elas geralmente são expressas em kWh. Como que a gente pode entender isso? Se potência é energia no tempo, energia é potência vezes tempo. E aí, só pensando aqui nas unidades de medida, para você poder entender isso, se o tempo estiver em hora e a potência estiver em quilowatt, então a minha energia vai ser calculada em quilowatt-hora, beleza? Por isso que a unidade é quilowatt-hora quando vem na conta de energia, porque os valores são muito altos. Quando a gente pensa aqui em watt, né, watt é joule por segundo. Então, o segundo é uma unidade muito pequena se a gente for pensar no consumo de energia de uma casa. Né? São muitos segundos no mês. Então, é mais fácil a gente pensar em horas. Acaba sendo uma forma mais sucinta de você calcular, né, esses números de energia consumida. Beleza? Bom, galera, a partir daí, segunda parte da eletrodinâmica. A partir do momento que eu entendo que existe uma corrente elétrica e que essa corrente, né, ela está transmitindo uma energia no tempo, que é a potência elétrica, a gente vai precisar falar sobre os circuitos elétricos. Os circuitos elétricos que a gente vai ver aqui são circuitos elétricos simples, né? A gente não está vendo, né, um circuito elétrico avançado com diversos tipos de dispositivos. Então, o que acontece? Você tem basicamente um gerador, você tem aqui o polo positivo e o polo negativo, que a gente vai lembrar, né, que é maior polo e menor polo, maior potencial e menor potencial. Você tem um fio condutor, que ele pode ter qualquer forma. Tem um resistor, que aqui a gente vai representar como uma lâmpada. E o que acontece? Como a corrente elétrica é formada por elétrons, a corrente ela flui do negativo para o positivo, do menor para o maior potencial. Essa corrente é chamada de IR. É a corrente... escrevi errado aqui. Corrente real. Corrente real do sistema, tá? Só que essa corrente vai fazer com que essa lâmpada acenda. Só que na prática, o que acontece é que quando a gente desenha um circuito técnico, né, a gente tem duas representações de circuito técnico. Circuitinho com resistor americano, que é esse resistor em fio enroladinho assim, e o resistor europeu, que é uma caixinha. Muito comum na prova da UERJ, por exemplo. Nesse caso, o fio fica quadradinho, né? Você tem aqui o maior potencial nesse traço maior, o menor potencial nesse traço menor. Esse aqui, né, é o seu gerador. E a corrente ela vai surgir circundando no sentido contrário, que a gente chama de corrente convencional, tá? Então, por que isso? Porque quando a eletrodinâmica foi desenvolvida, a ideia de átomo era a ideia de pudim com passas, de uma esfera positiva. Então, o positivo deveria sair do polo positivo e buscar o polo negativo. O que está acontecendo aqui é o contrário, né? A corrente, a gente sabe que é um elétron, então você vai ter movimento de elétrons negativo para o positivo.
mas a via de cálculo isso não vai mudar nada. Então a corrente contínua continua sendo mantida do positivo para o negativo, tá bom? Esse cara aqui é o nosso resistor. Vamos lembrar o que o resistor faz. O resistor, ele transforma, né, energia elétrica em energia térmica. Isso é conhecido como efeito Joule. É o fiozinho que fica lá dentro do chuveiro que vai esquentar a água do seu banho. Enquanto que o gerador, ele vai transferir, né, transformar energia não elétrica, energia química, eólica, solar, enfim, em energia elétrica. E aí o condutor, ele só vai fazer o quê? Quando os elétrons estão numa diferença de potencial, esses elétrons armazenam energia elétrica. Essa energia vai ser levada até o resistor. Então o condutor nada mais é do que o fornecedor de elétrons. Os elétrons livres, eles estão no fio. E a partir do momento que esse fio é colocado numa diferença de potencial, ele vai fornecer energia para o resistor, energia para a lâmpada. Bom, a partir daí a gente define que esses resistores, eles podem ter dois tipos de comportamento: resistores ômicos e resistores não ômicos. No ensino médio, a gente foca nos resistores ômicos, que obedecem o que a gente chama de primeira lei de Ohm. O que é a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm é uma lei que diz que a DDP dividida pela corrente para um resistor ômico tem sempre um valor constante. Então, esse valor constante foi chamado de resistência elétrica. A resistência elétrica é uma constante que é inversamente proporcional à corrente. Ou seja, quanto maior for a corrente, menor a resistência. Quanto maior for a resistência, menor a corrente elétrica. De forma que a primeira lei de Ohm é apresentada assim, ó. U é igual a R vezes I. Essa equação, galera, ela é importantíssima para qualquer vestibular, porque nessa equação a gente vai conseguir pegar as três características mais básicas de um circuito: a DDP desse circuito, a resistência desse circuito e a corrente desse circuito. Tá? Então a gente vai usar muito isso, principalmente quando estiver trabalhando com associação de resistores. Então vamos às unidades de medida, né? U medida em volt, R em ohm, que é o símbolo ômega, e o I em ampere. Depois eu vou fazer um vídeo com exercícios, tá? Isso é só um vídeo demonstrativo aqui. Então o que acontece? Alguns materiais, eles se comportam como resistores ômicos. Então, para qualquer DDP que eu coloco esse material, a corrente vai ser diretamente proporcional a essa DDP, seja aumentando, seja diminuindo. Existem os que não são ômicos, ou seja, onde essa relação não é diretamente proporcional. Mas isso não vai ser relevante para a gente agora. Segundo a lei de Ohm, Ohm pensou o seguinte: já que existem materiais que obedecem essa relação direta entre DDP e corrente, será que se eu fizer materiais com fios com materiais diferentes, né, um fio de cobre, outro fio de ouro, eles vão ter as mesmas características? E Ohm descobriu que não. Ele percebeu que existiam, né, dentro dos seus experimentos, ele percebeu que existiam três características importantes. A primeira delas seria a área, chamada área da seção transversal, a fatiazinha, né? Imagina que você vai lá comprar um presunto e você pede fatia de presunto. Então a fatia é uma área da seção transversal da peça do presunto. Aqui a gente está pegando a fatia da área, né, desse fio. Então a área da seção transversal. Beleza? O comprimento do fio também era uma grandeza importante. L, comprimento do fio. E por último, uma grandeza que estava ligada ao material aplicado, chamada resistividade elétrica. Era uma constante, né, que iria mensurar se o material tem alta ou baixa resistência elétrica. Essa resistividade elétrica está associada ao tipo de material. A prata tem um valor, o cobre tem outro, a liga metálica tem outro, e por aí vai. Então, como que ficou então a segunda lei de Ohm? A resistência de um fio é diretamente proporcional à sua resistividade elétrica vezes o seu comprimento. Ou seja, quanto maior for o fio, maior vai ser a resistência elétrica desse fio, dividido pela área. Então, a resistência é inversamente proporcional à área. Quanto maior, né, a área, quanto mais grosso for o fio, menor será a resistência elétrica desse fio. Então, é importante a gente sempre estabelecer as relações de
proporcionalidade, o que é diretamente e o que é inversamente proporcional, tá? Então aqui, ó, resistência é diretamente proporcional à resistividade, é diretamente proporcional ao comprimento e é inversamente proporcional à área desse fio. Beleza, galera? Para finalizar, voltando na potência elétrica, nós podemos agora utilizar a primeira lei de Ohm junto com a equação de potência. Então a gente vai chegar nas últimas equações de potência aqui que a gente pode utilizar nos exercícios. Então P é igual a I vezes U. Só que U é igual a R vezes I. Então se eu jogar R vezes I no lugar do U, eu vou ficar com P igual a I vezes R vezes I. Ou seja, R vezes I ao quadrado. Então temos aqui a primeira equação de potência, temos aqui a segunda equação de potência. Então se o exercício deu a resistência à corrente, você pode aplicar essa equação aqui primeiramente, você vai resolver mais rápido. Agora, como a corrente é U sobre R, se a gente pegar P igual a I vezes U e substituir a corrente, vai ficar U sobre R vezes U. Logo, U ao quadrado sobre R. E aí a gente chega aí na terceira equação de potência. Bom, galera, é isso, né? Essas foram as nossas primeiras partes, aí, primeira e segunda parte aí da parte de eletrodinâmica. A gente ainda vai ver a associação de resistores em série paralela mista e a parte de curto-circuito e aparelhos de medida. Espero ter ajudado vocês e até a próxima. Valeu, galera. Um abraço.